Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua RTP Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao último Igreja Açores desta 10ª temporada. Depois regressaremos no mês de setembro, como é habitual. Daqui a pouco vamos conhecer o Padre Francisco Medeiros, missionário comboniano durante mais de 2 décadas na África do Sul. É ele o nosso convidado desta semana, mas antes vamos atualizar as notícias da Diocese Açoriana. Celebra-se esta segunda-feira, 29 de junho, o dia de São Pedro. Mas quem foi este santo popular? A profissão de fé de São Pedro é, em primeiro lugar, dizer quem é Jesus Cristo, que é o Messias, o Filho de Deus vivo. E depois o lugar da unidade é o lugar que estabelece na questão da própria Igreja. Ou seja, Jesus Cristo centra a unidade da Igreja em Pedro e o nosso olhar como fundamento da nossa fé também em Jesus Cristo, porque Jesus delega a Pedro esta missão de que, já desde o seu chamamento, pescadores de homens, mas também a missão de que ele será a rocha, ou seja, ele terá essa missão de abarcar a si todos aqueles que lhe foram confiados. Pedro é esta visibilidade da Igreja como unidade. Não fosse também ele de passar por pescadores, tipo de Jesus Cristo, claro, apóstolo, enviado, e depois o primeiro Papa da Igreja que tem o seu pilar, o fundamento da fé, naquilo que Jesus Cristo nos delega, que é esta nobre missão de que ele é essa rocha visível e que tem Jesus Cristo por detrás, que é esta rocha que cria sempre unidade. Padre Carlos Simas, ouvidor da Ribeira Grande, relembra que São Pedro tem a nossa fragilidade. A mensagem que esta fragilidade de Pedro nos vem também transmitir é que a Igreja pode ser frágil nos seus membros, mas com a fé ela prevalece forte, porque o que nós temos que saber é que a nossa cabeça é Jesus Cristo, e a fragilidade dos seus membros não quer dizer que haja fragilidade na cabeça, porque a cabeça é o motor principal de uma comunidade unida, como estávamos a falar anteriormente, e claro que a Igreja, sendo do mundo, apresenta esta fragilidade, e a fragilidade de Pedro também é a nossa fragilidade, e a nossa fragilidade também é a fragilidade de Pedro, ou seja, é um caminho que nós percorremos. Mas a fé, claro, é o pilar que nos eleva a Jesus Cristo, e nos eleva também ao Pai, que é o Deus, que é o nosso Deus. E, portanto, essa fragilidade e essa fé que Pedro tem no dia, e que nós celebramos no dia de São Pedro, é o que eu já lhe disse, já expliquei, que é a fé de cada um de nós, a fé que cada um de nós tem, e a nossa fragilidade, mas o que sobrepõe-se a isso tudo é a fé em Jesus Cristo. As festas de São Pedro, na ouvidoria da Ribeira Grande, contaram com o tríduo preparatório, que arrancou na sexta-feira na Ribeira Seca, com pregação do padre Tiago Tedeu. No sábado, a pregação ficou a cargo do padre Carlos Simas, e este domingo, pelas 10, com o padre Nelson Vieira. As celebrações do dia da festa acontecem às 5 e às 10h30 da manhã e serão presididas pelo padre Pedro Lima, de Santa Luzia de Angra. O Colégio de São Francisco Xavier, em Ponta Delgada, vai promover mais um campo de férias durante todo o mês de julho. Este ano, as atividades destinam-se também a crianças de fora da instituição, desde que com as respectivas idades a que as atividades se destinam. O nosso campo de férias é, acima de tudo, um espaço onde as crianças crescem por dentro e por fora. Aprendem a ler, a ser criativos, a conviver, a agradecer, a cuidar, a sonhar, que é o nosso tema cultural. É esta a marca do Colégio São Francisco Xavier, uma escola que educa com alegria, criatividade e valores sólidos, mesmo quando o calendário escolar dá lugar ao verão. Também não só abrimos para os nossos alunos, são os primeiros, as nossas crianças, mas também alunos, um ou outro que vem também de fora do continente, também aqui mesmo da ilha, embora nós limitamos bastante, né? Da idade dos nossos que estão cá. Temos até porque nós temos o campo de férias para a creche, pré-escolar, primeiro ciclo e segundo ciclo.
no fundo, as atividades são as mesmas, só que adaptamos à própria idade. Temos recebido também, às vezes, mesmo do estrangeiro, de outros anos, também recebemos, às vezes. A irmã Domingas Lisboa, diretora do colégio, enumera as atividades do vasto programa do campo de férias. Preparamos um leque diversificado de atividades, pensando para estimular o corpo, a mente e o espírito, atividades que promovam o movimento, arte, cultura, natureza, convivência e, claro, muita diversão. Entre elas, nós destacamos, por exemplo, piscinas quer no colégio mesmo e quer fora também do colégio, depois jogos aquáticos, movimentos de grande movimento e entusiasmo e liberdade, arco, flechas, patins, skate, pedala, segurança sobre rodas, que desenvolvam, no fundo, a coordenação, o foco e o espírito de superação. O nosso Mundial, a coleção Francisco Xavier, sempre vivido no Fire Play, é um espírito de equipa. O inesquecível pula-pulas, que eles gostam muito, que fazem as delícias dos nossos mais novos. Atividades de sabor e criatividade, como, por exemplo, sabores em fatias. Desafios em equipa, como pad paper, que estimulam, no fundo, o raciocínio, a cooperação e a descoberta. Também momentos de exploração da cor e alegria, que temos aqui também outra atividade. Ritmo de energia, que é o para dança. Depois também dias especiais, como, por exemplo, churrasco no Pinhal da Paz, onde a natureza se torna, no fundo, acaba por ser a sala. Expressões artísticas, nos nossos ateliês de arte, modelar as massas, etc. Desenhos, artes, ateliê filosofia, desenvolvimento, e, portanto, também desenvolvimento pessoal e disciplinar, que é com o Karaté. Também saídas também culturais, por exemplo, o Jardim Antônio Borges, Museu Carlos Machado, Museu Militar, Parque Século XXI, Piscina da Ribeira Grande e também do colégio, sessão de cinemas no Parque Atlântico, também cinema no colégio, que cria, no fundo, muito movimentos e partilha de imaginação também. Tradições e identidade nos jogos tradicionais, alegria comunitária, por exemplo, com a Festa do Mar. Outro dos momentos mais aguardados é o Mundial do Colégio, que será jogado com muito fair play. E a 15 de julho será ainda celebrado o Jubileu com as crianças com uma Eucaristia. Encerrou esta sexta-feira o ano pastoral das equipas de Nossa Senhora do setor Açores Oriental. Para o casal Sílvia e Manuel Francisco Sousa, responsáveis pelo setor, foi um ano de crescimento. Foi um ano de crescimento gradual, com o seu ritmo certo. Temos neste momento 10 equipas, 2 delas em pilotagem, portanto está a renovar-se o movimento. Cumprimos este ano todas as etapas, aliás, como temos cumprido todas as etapas e os momentos que o movimento nos propõe, e ainda tivemos um acréscimo deste ano de ter, também com a colaboração do Casal da Região, ter uma formação para casais piloto. Fizemos, portanto, os momentos habituais das jornadas de encerramento e de abertura e de encerramento, que será hoje, as vigílias de advento, que este ano complementamos com uma peregrinação jubilar à semelhança do nacional que fizemos no Encontro Nacional, portanto, replicamos também uma oportunidade para as pessoas poderem também fazer essa pequena peregrinação, peregrinação e, portanto, e viver, de certa forma, também este ano especial. As nossas missas do mês, o nosso retiro, que este ano foi animado pelo padre João Pereira, que foi do continente, e a vigília de oração com Maria, que foi agora no mês de maio. O movimento tem atualmente 6 casais jovens em pilotagem, 5 na Ribeira Grande e 1 na Lagoa. O objetivo será chegar a mais geografias da ilha, mas, sobretudo, os casais estarem comprometidos com a vida das paróquias, diz Manuel Sousa. Era de facto muito interessante que conseguíssemos estender o movimento também às outras ouvidorias. No entanto, percebemos também que mais do que estar presente geograficamente é a presença dos casais e das equipas na vida das paróquias, que se nota efetivamente que são casais comprometidos com a vida das paróquias e das ouvidorias, e isso alegra-nos muito e também é um estímulo
para, enfim, para os outros casais e para o eventual crescimento do movimento. Para o assistente, Padre Nuno Sousa, é preciso sensibilizar também o clero para este movimento. Tem sido bom, porque nós temos 2 equipas em pilotagem e principalmente foi um ano de nós também conseguirmos manter e de estabilizarmos também as novas equipas que foram criadas nos últimos 2 a 3 anos. E principalmente fazer este trabalho de união, de percebermos depois da última equipa de setor também, perceber o que é que ficou, o que é que gostou de um primeiro momento do movimento na ilha e agora também estabilizar este segundo momento com a criação de novas equipas. Temos 2 em pilotagem, como eu disse, nós gostaríamos que fossem mais, mas também temos aqui este problema de alguns senhores padres muito sobrecarregados, outros que não estão muito despertos para o movimento, e posso dizer que foi uma preocupação que nós já fizemos chegar ao Dom Armando, agora que já se iniciaram as visitas pastorais à Ilha de São Miguel, de começar também a incentivar e de ver os frutos e as necessidades de nós termos mais equipas, não só em Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca, mas também nas outras ouvidorias e nos outros concelhos aqui da ilha. As equipas de Nossa Senhora trabalham a vivência do matrimónio à luz da fé e promovem formações e retiros. Na Diocese, o movimento tem maior atividade nas Ilhas Terceira e São Miguel. O projeto chama-se 4 Elementos e pretende juntar 25 jovens, respectivas famílias e fé. É um caminho de 3 anos até ao 10º ano de catequese, acompanhados pelo catequista João Soares, na matriz de São Sebastião, em Ponta Delgada. É um projeto que foi elaborado com os pais, que tudo o que eu faço na catequese, e a igreja está nesse percurso, que é isso mesmo, trabalhar com os pais na catequese. Então, eu tenho-lhes trabalhado na vertente de catequese juntamente com os pais. Todas as atividades que nós fazemos é juntamente com os pais estão envolvidos nesse projeto, porque somos um triângulo, que eu costumo dizer, somos um triângulo, a igreja, os pais e as crianças, a união, como eu digo sempre, a união da aliança faz-se isso, então somos os três pilares para segurar esse projeto, e desafiei os pais a lançar um projeto no 7º ano, que chamava-se Projeto 4 Elementos. O que é que consiste o projeto 4 Elementos? É um projeto de 4 elementos a viver o 7º, 8º, 9º e 10º ano de catequese, em que no final do 10º ano faríamos uma viagem ligada à religiosidade, né, religiosa, e havia 2 sítios, ou Santiago de Compostela ou Roma. Pronto, em princípio está tudo destinado a ser a Roma, para visitar o Papa, fazer lá, e depois é a Roma porque é na Europa, é mais fácil também sindical trabalhar através da ESA esse projeto. Portanto, temos vários momentos que a gente pode ajudar e irmos no mesmo caminho. O objetivo é promover o crescimento humano, espiritual e cristão dos jovens. A gente sabe que cada vez mais os jovens fogem da igreja e temos nós, catequistas e parco, né, igreja propriamente dita, incentivar os miúdos a gostarem da igreja. E temos que fazer esse crescimento humano desses miúdos. Bom, também ajudar cada jovem a aprofundar mais a sua relação com Jesus Cristo. O que eu digo muitas vezes é Jesus é um amigo que nós temos. Então, Jesus, aprendemos que Deus nos ensinou os mandamentos, os sacramentos e as bem-aventuranças, e diga a eles, os mandamentos são as regras, é igual que os nossos pais dão-nos as regras, Deus nos deu os mandamentos. Os sacramentos, as etapas da vida, que nós também temos na nossa vida, jogar isso. E os bem-aventuranças é os ensinamentos que os pais nos dão. Pronto, jogar os pais com a vida religiosa é um só. E é incentivar também a participação na vida ativa na igreja. Plantar Jesus no coração para contrariar a tendência de afastamento após o crisma. Eu sei que quando chegar o 10º ano, eles vão fugir da igreja. E toda a gente faz. Mas a ideia, a sementinha está lá. Aquilo fica 1 ano ou 2 fora e depois vão vir outra vez, a sementinha está lá. O meu objetivo é deixar a sementinha de Jesus Cristo lá com eles. Muitos ficam, outros vão para seguem outros caminhos, mas fica a sementinha. O nosso trabalho como catequista é deixar a sementinha de Jesus no coração deles. 4 Elementos, um projeto que defende uma catequese mais baseada no testemunho em detrimento da imposição. Uma caminhada de 3 anos que deve culminar com uma viagem a Roma. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Andrócles e o Leão é um filme clássico de história cristã.
rodado em 1952, quando o género começava a florescer, tem, no entanto, características que o distinguem de todos os outros. Em primeiro lugar, a ideia de base, a de um cristão que é tirado aos leões em Roma, mas que era, na realidade, amigo do leão em questão. Assim, em vez de um ato de martírio, assistimos aos dois, homem e leão, que dançam alegremente uma valsa. Esta visão aponta para a segunda diferença. Andrócles e o Leão é uma divertida comédia. Em vez de medo e pavor, os cristãos condenados fazem troça dos romanos captores. O Andrócles do título é uma figura inocente e despreocupada, distraído, divertido. O filme também tem momentos sérios. As aparições do leão são impressionantes. Mas a tónica está no humor, particularmente quando o próprio imperador se encontra face a face com o bicho. Por estes motivos, Andrócles e o Leão, disponível no YouTube, é uma pequena joia da sétima arte. Bom visionamento, bom domingo e uma boa semana para todos. E o convidado desta edição do Igreja Açores é o padre Francisco Medeiros, missionário comboniano durante mais de 2 décadas na África do Sul, numa muito agradável conversa com a Carmo Rodeia. O padre Francisco Medeiros, 75 anos de idade, é missionário comboniano, natural dos Finais da Ajuda em São Miguel, desde sempre viveu em Santa Clara, em Ponta Delgada. Foi ordenado sacerdote missionário comboniano na matriz de Ponta Delgada em 1979. Trabalhou 21 anos na África do Sul em 3 períodos diferentes. Partiu a primeira vez em abril de 86, ficou até 94, tendo trabalhado em várias missões, algumas delas em bairros ditos quentes, nos tempos áureos da segregação racial imposta pelo apartheid. Voltou pela segunda vez em outubro de 2000, depois de um tempo em Portugal, e depois voltou mais recentemente para uma terceira missão. O padre Francisco Medeiros já afirmou por variadas vezes que o missionário tem de ser alguém disposto a ir para onde precisam dele. A missão está-lhe, de resto, no ADN. A imagem do missionário continua muitas vezes associada a alguém que parte para terras distantes, mas o mundo mudou muito. Obrigada, Sr. Padre Francisco, por ter aceitado o nosso convite. Gostava de começar por lhe perguntar o que é que significa ser missionário hoje? Eu penso que ainda a ideia de missão pode ter mudado um pouco. Por exemplo, já aquela ideia que íamos ensinar outros coitadinhos que não sabiam nada de religião, de Deus. E a experiência que eu, depois destes anos que passei por lá, vi que não é bem assim. É a vontade de partilhar com outros aquilo que podemos dar a eles, que podemos levar para eles. Aprender a caminhar, no fundo. Isso. E também receber muito. Receber. É uma das coisas, e posso dizer, praticamente nas zonas onde eu estive, notava que a fé da gente é muito grande, às vezes maior que a minha. Quer dizer, eles vivem, a existência de Deus é uma realidade profunda, na maioria dos africanos. Pode não saber interpretar como eu, ou como nós, ocidentais, interpretamos, mas eles acreditam. Eu penso que eles acreditam e, por exemplo, diante de uma doença, de um cancro, eles veem que eles têm aquela confiança e esperança. Não sabem como é que vai ser curado, não sabem como é que isto vai passar. E então eu posso dizer que a fé deles muitas vezes foi como ajudou nos anos que passei lá. Uhum. Quando falamos em missão em 2026, estamos a falar exatamente do quê? Geralmente temos a ideia de que a missão é lá no outro lado do mundo, num lado recôndito. Cada vez mais estamos a nos convencer que a missão é primeiro parte essencial de ser igreja. Portanto, ser igreja não é só na África, é ser igreja aqui. E, pelo pouco que tenho visto ainda aqui, noto que nós precisamos de missão aqui em Portugal. E te digo mesmo aqui nos Açores. Eu notei no outro dia ali participando de uma missa em Santa Clara, pouca gente. Portanto, não quer dizer que a fé é só resumida às missas, mas
tem que ser uma atitude como de um cristão que sabe o que é que está a fazer, sabe o que é que está a dizer, sabe como é que é aceitar os outros. Há muita ideia de que a missão é a missão ad gentes, não é? Para anunciar Sim, e mostrar Jesus. Mas nós hoje olhamos para as nossas ruas, olhamos e já pouca gente sabe quem é Jesus, para além de uma visita, para além de uma figura histórica. Que desafios é que existem à evangelização em Portugal e em concreto aqui nos Açores? Porque o senhor não perdeu, apesar de estar fora, não perdeu também a noção do que é a realidade. Ainda agora estava a falar da questão de Santa Clara. Pois, eu penso que como igreja nós temos de, primeiro, não ter medo de dizer o que nos sentimos, mas não esperar muito que seja o bispo e os padres só a fazer. Qualquer cristão deve sentir que tem essa responsabilidade da sua vida, da sua maneira de falar, da sua maneira de aceitar os outros, que para mim é muito importante. Aí é que a missão tem que passar por isso. Que o outro possa descobrir e respeitar a minha atitude para ele. Mas eu tenho que também começar primeiro daquele desejo de ir ao encontro do outro. E a vez aqui, por exemplo, visitas às famílias. Penso que é importante. Há grupos comprometidos que visitam muito os seus membros. Diga a Legião de Maria, por exemplo, exato. Ou até catequeses, mas, por exemplo, os vicentinos, sim. Por exemplo, a catequese, os catequistas, que também conhecem um bocadinho. Isso é outra coisa que eu noto. A catequese, precisa também fazer catequese aos adultos. Por exemplo, fim de semana a catequese para os miúdos, mas também devia haver para os pais, nem que fosse uma meia horita. Dizer aos pais o que é que se vai dizer ali, vai-se ensinar. Pode não ser todos os fins de semana, mas um fim de semana por mês é importante. O Papa Francisco falava muito da igreja em saída, a igreja missionária. Isto significa exatamente o que, Sr. Padre? O senhor que tem essa experiência de missões do outro lado, mas também está aqui a dar pistas para a missão hoje nos nossos territórios concretos. Pois é isso, quer dizer, eu quando cheguei à África, ao princípio, a ideia que eu ia salvar a África. Eu e os outros também vieram depois de mim. Íamos salvar, íamos ajudar aquela gente a perceber quem é Deus. Depois fomos dando aos poucos, não é bem assim. O que nós temos é uma experiência de Deus, se não temos, é difícil ser missionário, é sentir que temos essa experiência de Deus e que queremos ajudar os outros também a confrontar os outros com a sua ideia que têm de Deus. Por isso é fácil, encontrei-me, ao princípio não, mas ao princípio eu que eu que sabia e os outros tinham de aprender de mim. Mas depois comecei a ver que é preciso, por exemplo, preparar a missa, a ver também o que é que eles esperam, o que é vindo à igreja, o que é que vão receber. Portanto, isso temos que os conhecer, temos que estar, digamos, a tentar ir ao nível deles, não é ser teologias... Não é impor. Impor ideias de livros que nós lemos, mas às vezes é na realidade. É muito curioso porque está-me a fazer lembrar, não sei se já teve a oportunidade de contactar com o livro do Javier Cercas, O Louco de Deus no Fim do Mundo, exatamente, em que ele foi convidado pelo Vaticano para acompanhar a visita à Mongólia, na Mongólia onde existem 150 católicos. Portanto, a pergunta é justamente esta, a missão, o ser missionário é definitivamente... o grande desafio da igreja de hoje para ultrapassar o síndrome das igrejas vazias, o síndrome de que há pouca participação, etc. Portanto, isso é a ideia que nós temos e, em geral, isso vai também entrando, digamos, na mentalidade da igreja, dos padres, isso. Mas por isso é que a ideia que é importante ir ao encontro dos outros, na situação que eles estão. Portanto, por exemplo, fazer um encontro de jovens, acima de tudo de os ouvir e ouvindo-os, ver o que é que nós podemos então, por eles mesmos, ajudando, dando ideias, o que é que esperam que nós façamos. Mas claro que temos que salvaguardar sempre o que é cristão, o que é importante realmente.
Eu tive momentos de que eu digo graças a Deus que estou a aprender com esta gente. Ideias eles têm muitas vezes, o que é que eles esperam. Não é só ir à missa, ouvir o padre cantar, e isso não é suficiente para eles. Que realidades humanas é que o senhor encontrou, em concreto, nestas suas experiências, sobretudo na África do Sul? Na África do Sul, não é? Posso dizer duas coisas. Uma, de um lado, experiência nos bairros, no bairro, nomes difíceis de dizer, que são uma dos problemas, Aguca, Witbank, o Diocese de Witbank, onde havia muita violência. Era o tempo do apartheid, que estive nesse tempo lá. Era o tempo do apartheid, onde o medo reinava, até mesmo vir à igreja, era sentir-se seguros por outros, mas quando regressavam tinham medo. Por outro lado, no campo, nas zonas rurais, não havia tanto esse medo, não havia na cidade, mas há outro medo dos chefes, dos que impõem que tem que ser assim. Por exemplo, uma pessoa não vai plantar milho quando quiser, quando o chefe disser, está no tempo de se plantar o milho. Portanto, mas também há uma ideia de comunidade diferente do que há hoje, não é? Diferente, sim. Eles agora também estão um bocado desiludidos acerca disso. Quer dizer, não sei se estou a fazer. Faça favor. Estou um bocadinho desiludido. Eu estive lá no tempo do apartheid, onde muita gente fugiu da África do Sul. Muita gente mesmo. Para Moçambique, somente jovens, uns 20 anos, 30 anos. Não só porque o compromisso político não era, havia muitos, sim, se juntavam ao ANC ou aos partidos e tentavam dificultar a vida mas viram sempre na igreja uma resposta, uma ajuda. Vinham a fazer. Eu abriguei no meu quarto de dormir líderes do ANC. Estavam a fugir com medo. E foram tempos difíceis mesmo. Eu fui impedido algumas vezes de entrar na localidade, no bairro, pela polícia, porque eu era branco e tu és branco, não podes entrar aqui. Eu insistia sempre, mas eu sou responsável da minha igreja para esta gente aqui. A deixavam, mas nem sempre. Tive vezes que tive que, quando a situação estava mal, houve situações de luta, de mortes, ataques entre eles, lutas entre eles, partidos, as divisões. Olhando para trás, o senhor sente que o papel do missionário hoje é mais exigente do que era? É mais exigente, que temos que estar envolvidos também nesse aspecto. Antes era só, digamos, como manter-se com aquela esperança que o apartheid havia acabar, que isso um dia havia de mudar. Ajudá-los. Por exemplo, se eram presos, havia o chefe de família era preso, tentar ajudar a família, de maneira também económica, quer dizer, comida, alimentação. Hoje em dia, temos que olhar para estes grupos que não são locais, gente local, mas que são bastantes. E às vezes tentam disfarçar e tudo. Mas, como igreja, nós temos a ideia que eu tinha e que sempre foi que são nossos irmãos, não é por ser branco ou preto, tentar ultrapassar, que marcou muito a África do Sul. Somos pretos, somos segunda classe, os brancos à femina. Agora eles estão no poder, digamos, o país é deles, também é dos brancos, mas o país é deles. Eles então se sentem que eles vingam-se, penso que a atitude de vingar-se nos outros, nos que vêm de fora. E fazem-no em nome da sua própria religião ou fazem-no só por uma questão racial? Por exemplo, a religião lá, eu, por exemplo, estive numa zona, Leidenburg, onde os fins de semana se juntavam mais à volta da gente, da nossa da missão lá, juntavam-se mais 5, 6 grupos diferentes. No fundo, são igrejas bantus, locais e tribais. Tribais, assim mais ou menos, tribais. Sentavam-se à volta de uma árvore e ali
grupo de 15 a 20 pessoas e era a celebração deles. Mas eles não têm relação com outro grupo que está ali a 200 metros a fazer o mesmo. Portanto, há muita espontaneidade na religião de ser, de viver, de cantar, porque muitas vezes é cantar, é só ouvir. Eu vi padres, não vamos chamar padres, ministros, pastores, digamos, é isso a palavra em inglês e português, pastores dessas igrejas que são ignorantes, que não sabem ler, mas dizem aquilo que sentem ali, sentem. E há gente que os segue por isso. É como eu digo, a religiosidade está muito encarnada neles. Agora, o importante é que esteja um que diga mais ou menos o que eles querem. E se disserem que se os ajudar, eles seguem. Algumas igrejas, até os nomes eram mais esquisitos, ou do nome do pastor, ou os estrangeiros. Havia dois grupos lá que se chamavam os estrangeiros, vestem todos de branco, sentados à volta de umas pedras, à volta de uma árvore, e ali passavam 5, 6 horas, cantando, dançando, cantando, muitos cantam muito, e depois tem aqueles partilham, uma partilha. E uma coisa que eu digo que isso influencia também os nossos católicos, é ver que eles partilham, podem não estar a dizer tudo certo, mas partilham aquilo que sentem. E então isso que também pedíamos que nós, nos nossos grupos de jovens, porque a Igreja Católica lá tem muitos grupos de jovens, partilha é muito importante. O que é que tu sentes, o que é que tu gostavas, isso também aos jovens, que é assim que penso que se constrói um bocadinho o futuro. Não dizer que eles estão sempre certos e até poder corrigir. Vou dar um exemplo, é que é um bocado fora de mar, mas o que aconteceu? Não lá muito longe da igreja, onde eu tive os últimos anos. Agora da igreja, da entrada da igreja, vendiam droga. A droga está bastante também disseminada lá. E agora de um jovem numa reunião dizer porque é que não deixamos aqueles que estão ali a vender e também nós experimentamos. Pronto. É claro, os outros querem outros riam, boa ideia, e tudo. Mas depois fazer ver que o mal, quando se faz uma vez, puxa para outro mal. Eles não vão saber controlar-se. Mas é isso. E quer dizer, que eles sentissem que aquilo depois ia ser um problema maior. A gente sabe que eles vendem, sabem que eles partilham também, muitos jovens, mas também todos. Claro. É uma maneira também de esquecer os problemas. Mas ver-se, e depois ouvir o que é que a maioria dizia. Estão a ver o que é a maioria? A maioria tem este sentimento que a gente não deve meter-se nesse caminho que não nos vai ajudar a nada. Nos grupos, a África do Sul, a igreja está dividida em muitas zonas. Tem o grupo das Santa Ana, das mulheres, o grupo dos São José, dos homens, o grupo do Sagrado Coração, que é a devoção ao Sagrado Coração, o grupo de Filhas de Santa Ana, o grupo de Massolenhana. Massolenhana são os soldados de Cristo. Tem o grupo de Barnabá Maria, mais para as raparigas. Portanto, eles todos identificam-se com o grupo, mas dentro da comunidade. Portanto, as Santanas, por exemplo, um fim de semana, que encarregavam-se de organizar a missa, claro que o padre, mas organizavam os cantos e tudo, e elas lideravam. E até, não é que eles pregavam, mas davam também uma mensagem o que é que queriam fazer naquele dia, muito relacionado com as leituras. No domingo a seguir podia ser, por exemplo, grupos de jovens. Depois podia ser esse grupo Massolenhana, ou Seca de Rato, ou CWA, seria
as mulheres cristãs. As mulheres cristãs, sim. Sim, seria. E alguma vez conseguia juntá-los todos? Conseguia-se. Quer dizer, eles vêm todos à missa. Vêm todos. Eu tinha nunca menos de 200 pessoas. No meu bairro, no bairro todo, que é um bom número. Era um bom número comparado com outros. Um domingo, um fim de semana era um grupo, outro fim de semana era outro grupo. Eles vinham todos, mas cada fim de semana assumiam um protagonismo da organização. E isso fazia com que as pessoas se entusiasmassem. Se entusiasmassem. Pois. Porque às vezes, por exemplo, dizer a mensagem que deu, por exemplo, as mulheres cristãs, o grupo das mulheres cristãs, não nos satisfez porque falaram muito de cozinha, por exemplo, como é que se prepara a comida em casa, pronto. Como é que se deve haver limpeza, aquelas eram mais preocupadas disso. São professoras, são enfermeiras, eram mais preocupadas. Depois tinha, por exemplo, as filhas de Santana, são mais devoção a Maria, fazer exemplo da mulher, a educação das crianças, dos jovens, e às vezes até pediam, organizavam, uma socióloga ou assim que vinha à igreja lá no fim da missa falar. Por exemplo, uma preocupação que tinha muito grande é ajudar os jovens a orientarem-se para o futuro. Tu estás na escola, tu estás nisso, agora o que é a área que tu vais escolher. E então convidava-se professores ou diretores de escola para ir falarem à juventude. Mas os outros também ficam ali a ouvir. Há a missa normal. Portanto, uma religião muito encarnada naquilo que é o cotidiano das pessoas. A necessidade. Esse pode ser o segredo para as nossas comunidades hoje também? Sim, a Caritas, por exemplo, tínhamos a Caritas lá também. A Caritas não é só pedir. Também tinha iniciativas que envolviam, traziam às vezes pessoas a quem eles estavam a ajudar, que não eram da igreja, não eram digamos, da nossa igreja, mas apresentá-los e que eles apresentaram e que eles também falassem em que é que estamos a ajudar e o que é que eles esperam mais de nós. E isso toda a gente ouve. Portanto, eu acho que isso envolve mais gente, envolve a comunidade. Sr. Padre Francisco, nós estamos com um tempo contado, porque estas coisas da rádio têm este problema. Eu gostava agora de falar mais um bocadinho e de me centrar mais na sua própria experiência. Quando é que sentiu pela primeira vez este apelo para a missão? Eu sei que o senhor vem de uma família católica, enfim, em que várias pessoas estão ligadas a vários movimentos, mas quando é que sentiu? Eu diria, foi assim um bocadinho rápido, foi no liceu. No liceu, eu logo no primeiro ano comecei a fazer parte do São Vicente de Paulo, dos Vicentinos. Comecei e até fui durante 5 anos e era o líder. E isso teve muita influência Depois veio um padre missionário que apresentou filme até sobre o Padre Damião. Padre Damião. E aquilo puxou-me para mim, quer dizer, começou. E eu comecei-me a orientar mais, pronto, para ser futuro. Ao princípio, eu vou dizer uma coisa, que eu não sei se posso dizer isso muito alto. O meu pai reagiu, por princípio, contra, não havia. A minha mãe, pronto, éramos 9, mais um, menos um em casa, ela queria. Mas o meu pai não queria. Pois, passou-se um ano, quando acabei o 5º ano, meu pai, pronto. Meu pai tinha tido uma má experiência. Eu digo isso está ali meu irmão que também deve saber isso. O meu pai, quando era jovem, teve de trabalhar para pagar os estudos a um seminarista que era o irmão dele, o irmão mais velho. O irmão mais velho chegou ao diaconado e saiu. O meu pai saísse, quer dizer, isto primeiro para me casar, por causa que tinha que sustentar este irmão no seminário. E pronto, assim, isso marcou muito o meu pai. Mas o meu pai era religioso, ele era membro de São Vicente de Paulo, a minha mãe também. E depois deixava. E então depois fui para o Porto, Maia. Na Maia, tudo aquilo que apresentava também me encorajou a ir em frente.
Um ano a seguir fui para a Espanha. 3 anos depois tive tempo de sair por causa da tropa. Não me deixaram sair, mas depois fui para a Inglaterra, depois fui para a Itália. Quer dizer, este que a dar assim à volta e puxava. E porquê os combonianos? A educação estava assim mesmo vincada na sua pele? Sim, eu penso que sim. E depois, bem claro que a ideia que íamos ser missionários não era tanto para aqui, não é para a nossa terra. Era para ir para fora, mesmo a África. O lema de Daniel Comboni, a África ou morto, portanto, aquilo ia para ali. Isso começou eu também. Quando eu estava na Inglaterra, eu conheci muito, ou pelo menos vi muito sobre a situação na África do Sul. E isso fez-me escolher o apartheid e tudo. Se eu fosse para a África, não ia para os brancos, ia para os negros. Pronto, e foi isso que aconteceu. Sentiu alguma vez receio? Medo tive muitas vezes. Eu cheguei a ter uma pistola na cabeça. Mas por causa da religião? Não, ou não, por, não era. Por questões ideológicas, Não, questões rássicas? Eu penso que era para me assustar. Por exemplo, uma vez eu fui atacado de noite e estou totalmente convencido que foi a polícia, para me assustar. Eu estava a viver, e era praticamente o único branco que vivia numa zona negra, num bairro negro. E eles de noite chegaram lá e depois acordaram, meteram-me da cama, romperam o meu pijama, com uma faca a brincar nas costas, mas depois foram-se embora. Só que a maneira que me arrestavam, e depois contatei a polícia e tudo, a polícia não, sempre, amanhã vem amanhã. Sempre na defensiva. Mas foi a polícia. Outra vez foi um roubo, é tentar roubar o meu carro, roubaram-me documentos, isso tudo, dentro da igreja. Esse aí era com uma pistola. Quando põe uma pistola na cabeça, é como um bloco de gelo. É, aí muda tudo de figura. Mas não, eu não me assustou, eu, para dizer a verdade, eu senti que era mais para assustar. A fé aí também, ou do ponto de vista emocional, ou do ponto de vista mais racional, serviu de escudo ou não? Não, isso ajuda mesmo. Hoje em dia digo, pronto, uma dificuldade que tenho, tento para a minha fé. Eu sou um bocado devoto de Nossa Senhora da Ajuda. É por isso Nossa Senhora da Ajuda ajuda. A minha mãe dizia-me isso, não tenhas medo, não tenhas medo. Quando tiveres, diz isso e vais ver que Nossa Senhora vai te ajudar. E eu penso que sim. Penso outras situações de como ir tirar a carta de condução, Nossa Senhora ajuda-me, ou conduzir lá na África do Sul, às vezes zonas difíceis, sem estradas, sem más condições. Depois de tantos anos da missão, o que é que o continua ainda a surpreender? Bem, continuo com o mesmo desejo e até gostava de regressar outra vez. Embora sinta que talvez não esteja em condições de regressar. Sinto isso. Mas eu gostava, que costumo deixar a África e eu na África, lá te posso ser um pormenor também. Uma das coisas que também me motivou a estar lá foi, por exemplo, ajudar a ter igreja. Portanto, a missa debaixo de uma árvore que nós dava, que era uma maneira que eu comprava cimento e pedia a eles para fazer uns blocos. Eu construí 6 igrejas assim, igrejas pequenas, 2 vezes este tamanho aqui, talvez, mas que dava para melhor que estar debaixo de uma árvore. E dava os sacos de cimento, a comunidade geralmente eram as mulheres, até porque os homens saíam para trabalhar, e as mulheres faziam blocos. E com esses blocos que faziam, depois vamos construir a igreja. E que eles sentissem sempre que a igreja não é do Padre Chico, a igreja é deles porque eles já que a construíram. Se hoje recebesse uma chamada do seu superior desafiá-lo para ir para uma missão, o que é que levava consigo? Olha, levava a boa vontade, eu penso que conta muito. A experiência dos outros anos que tive, como é que, perante as dificuldades, como é que a gente superou, eu ia neste espírito. E confiado que, quando se vai em missão, não temos nada a temer. Jesus mandou 2 a 2, eram só 2, não eram muitos, não eram grandes grupos, mas esses grupos conseguiram
esses dois conseguiram fundar grupos, mas é influenciar muitos sítios, muitas cidades para onde passavam. Eu iria com o mesmo espírito, mas iria de boa vontade. Embora são os superiores que me estão a impedir agora neste momento. Mas ia de bom gosto. Eu também gostava de dizer uma coisa, quando vinha de férias, eu também sentia apoio em Santa Clara. E o Padre Fernando, é um padre muito amigo, depois outros, o José Paulo, outros que passaram também por lá, senti sempre bastante apoio. Também das pessoas. Agora eu tenho, porque estou muito tempo fora, só aqueles mais idosos que me conhecem, os mais novos já não me conhecem. E também quando venho, não quer dizer que estou lá todos os dias na igreja. E tudo. Mas eu penso que se nós, se um jovem quiser vida religiosa ou sacerdócio, tem que sentir o apoio da comunidade. Tem que ser. Sentir que não vais por tua conta e sempre sentir que também ia em nome da comunidade onde eu cresci e conserva Santa Clara. Não é que tenha uma devoção especial a Santa Clara. Era isso que eu lhe ia perguntar, e onde é que fica a Senhora da Ajuda? A Senhora da Ajuda, que é a minha patria. Mas, por exemplo, ainda gosto muito de futebol. Gosto muito de futebol, mas eu apoio muito a Santa Clara. Também é de família, também é de família. É Santa Clara. E mesmo no continente, quando tinha uma oportunidade, ia ver a Santa Clara. Embora a minha equipa seja verde, seja o Sporting. Mas é isso. Obrigada, Padre Francisco, por ter partilhado estes momentos connosco. Nós voltamos depois para a semana. Obrigada. Obrigado, eu. E quem está a ouvir, olha, penso que a igreja tem que ser, acima de tudo, missionária para ser igreja. Não pode ser um grupo fechado, entregue a si próprio, só com seus problemas, mas aberto e ver no irmão alguém que pode contar comigo, do que quer que seja. Obrigada. E é tudo por hoje. Já sabe que no final de junho o Igreja Açores faz uma pequena pausa nos meses de julho e agosto e estamos de regresso a 6 de setembro para uma nova temporada, a 11ª. Até lá, tenha um excelente verão. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua RTP Antena 1 Açores.